Você esqueceu que a prosperidade já está dentro de você. Neste momento, enquanto ouve essas palavras, uma força invisível trabalha nas profundezas da sua mente, e ela não conhece limitações, nem pobreza, nem impossibilidades. Ela não espera por permissão. Ela cria incessantemente, molda a sua realidade a partir do material dos seus pensamentos habituais, das suas convicções silenciosas, dos seus sentimentos ocultos. O universo dentro de você nunca está inativo. Ele responde a cada vibração que você emite, a cada semente que você planta no solo fértil do seu subconsciente. E, no entanto, você vive como se a prosperidade fosse algo externo, algo que você precisa caçar com esforço, conquistar com luta, obter por acaso. Você esqueceu a verdade que Joseph Murphy reconheceu tão claramente e que agora retorna para você como uma lembrança de outro tempo, de um conhecimento mais profundo que sempre adormeceu dentro de você. A prosperidade não é uma recompensa por ações externas. Ela é a consequência natural de um estado interno. Ela é o eco dos seus hábitos, não das ações visíveis, mas daqueles padrões invisíveis de pensamento e sentimento que você repete dia após dia, sem perceber. A sua vida não é o produto das circunstâncias. Ela é o reflexo do que você cultiva no silêncio da sua mente. Entre a sua mente consciente, que pensa, planeja e julga, e o seu subconsciente, que cria, aceita e manifesta, existe uma ponte. Essa ponte não é construída com palavras, mas com hábitos, com as pequenas decisões invisíveis que você toma quando ninguém está olhando, com a forma como você reage às dificuldades, com o que você considera possível quando está sozinho com os seus pensamentos, com o que você sente quando pensa em dinheiro, em sucesso, em abundância. Esses hábitos não são meras repetições. Eles são comandos para a inteligência criativa dentro de você. O seu subconsciente é neutro. Ele não julga. Ele não pergunta se os seus pensamentos são verdadeiros ou falsos. Ele os aceita quando impressos com convicção e repetição. Ele é como um solo fértil que faz crescer qualquer semente que você planta nele, sem distinguir entre ervas daninhas e flores. Se você semeia dúvida, colhe escassez. Se você cultiva medo, materializa insegurança. Se você guarda rancor, atrai resistência para a sua vida. Mas se você cultiva confiança, se você nutre a certeza silenciosa de que o universo vibra em harmonia e você faz parte dessa harmonia, então caminhos se abrem onde antes pareciam fechados. Então surgem oportunidades que você não espera. Então a prosperidade flui para você como água para o seu nível natural. O segredo da prosperidade não está em rituais ou fórmulas externas. Ele está na qualidade e na consistência das impressões mentais que você permite ao seu subconsciente. Cada hábito de pensamento é uma forma invisível, um padrão que molda o futuro. Se você duvida habitualmente, se você se critica constantemente, se você guarda rancor ou vive no medo, então o seu subconsciente cria uma realidade que corresponde a essas frequências. Ele não pode fazer de outra forma. Ele segue a lei. Se, por outro lado, você desenvolve o hábito da crença interna, se você se acostuma a aceitar o bem, se você vive em uma confiança silenciosa de que a inteligência universal atua através de você, então o seu espírito criativo responde em concordância. Então se materializam circunstâncias que pareciam impossíveis. Então você encontra pessoas que abrem portas. Então os eventos se organizam em um padrão que você não planeja, mas que se adapta perfeitamente a você. No entanto, esse processo é sutil. Ele requer discernimento. Muitas pessoas buscam prosperidade enquanto, sem perceber, mantêm hábitos mentais de negação. Elas carregam um sentimento de indignidade dentro de si. Elas acreditam inconscientemente em limitações. Elas interpretam a vida como uma luta.
Esses padrões funcionam como códigos internos que bloqueiam o fluxo da inteligência criativa. O seu subconsciente não manifesta o que você deseja superficialmente. Ele manifesta o que você acredita profundamente. Há uma diferença crucial entre o desejo por prosperidade e a prontidão mental para a prosperidade. O desejo é um impulso da mente consciente. A prontidão é um estado de harmonia entre o consciente e o subconsciente, quando a ideia de abundância não é apenas aceita intelectualmente, mas sentida como uma verdade natural. Aqui é onde os hábitos silenciosos começam a revelar o seu poder. A repetição de ideias construtivas, a vigilância contra pensamentos negativos, o cultivo consciente da gratidão, a prática da imaginação criativa. Murphy ensinou que o subconsciente não distingue entre o real e o imaginado. Ele reage ao padrão emocional e vibracional das ideias. Se você se imagina como próspero com convicção, se você se sente digno da abundância, se você age mentalmente como se já possuísse o que busca, então você imprime no seu subconsciente o padrão da realização. Mas sem disciplina e consistência, esse processo se desfaz. A prosperidade se manifesta onde há coerência entre pensamento, sentimento e crença. A ausência de certos hábitos não significa apenas falta de ação. Ela significa uma separação da ordem criativa universal. A mente humana tende ao automatismo quando não é direcionada. Ela repete padrões antigos, ela revive memórias dolorosas, ela recria realidades limitadas. A pessoa que não cultiva o hábito da autopercepção vive como prisioneira do passado e reage às circunstâncias, em vez de criá-las. Quem não desenvolve o hábito da crença interna baseia as suas decisões no medo e interpreta o mundo como um palco de escassez. Sem o hábito da imaginação criativa, perde-se o poder de visualizar o bem e antecipar mentalmente as condições desejadas. Sem o hábito da gratidão, fecha-se a porta da consciência para o fluxo do bem, pois a ingratidão é uma forma sutil de negação da abundância. Sem o hábito da confiança no invisível, todo esforço de mudança se torna uma tentativa frustrada da razão. E sem o hábito da afirmação construtiva, o exercício diário de impregnar a mente com ideias de harmonia, amor e sucesso, o subconsciente permanece adormecido, sob o peso de convicções limitantes. É nesse ponto que o segredo oculto se revela. A prosperidade é um estado de sintonia. E a sintonia é o fruto do hábito mental, não do acaso. O universo mental de cada indivíduo é um campo de ressonância. Cada pensamento é uma semente energética que busca condições semelhantes para florescer. O seu subconsciente funciona de acordo com leis precisas e atrai circunstâncias compatíveis com o padrão interno dominante. Se você se acostuma a pensar de forma elevada, construtiva e calma, cria um campo vibracional que naturalmente o aproxima de pessoas, situações e oportunidades que correspondem à sua nova frequência. Mas esse processo não se revela de forma imediata nem linear. Muitas vezes, antes que a prosperidade se manifeste visivelmente, há um período de reorganização interna. Pensamentos antigos vêm à superfície. Convicções limitantes se tornam evidentes. Situações desafiadoras aparecem para testar a nova atitude mental. Isso não é um retrocesso, é purificação. O subconsciente se ajusta ao novo padrão de convicção. A mente humana, acostumada à gratificação imediata, interpreta esses momentos como fracasso, quando, na verdade, eles são o prelúdio da transformação. Sob a perspectiva de Murphy, prosperidade significa permitir que o subconsciente trabalhe sem a interferência de dúvidas conscientes. Significa acabar com o esforço tenso e substituir o medo pela certeza silenciosa
de que a força criativa interna está sempre ativa. Mas essa certeza só se torna possível quando os hábitos mentais se alinham com a lei da mente. A prosperidade requer um estado contínuo de entrega inteligente, não uma capitulação passiva, mas uma confiança racional na inteligência criativa que governa todas as coisas. Essa confiança não pode ser mantida esporadicamente. Ela deve ser cultivada até se tornar uma forma natural de ser. Por isso, a pessoa próspera não é aquela que apenas conhece as leis mentais, mas aquela que as vive inconscientemente por hábito. Ela pensa construtivamente sem esforço. Ela reage com serenidade aos desafios. Ela vê o bem onde outros veem escassez. E a sua vida externa reflete essa harmonia interna. O segredo oculto não é algo que se descobre intelectualmente, mas algo que se incorpora através de uma prática persistente e silenciosa. O seu subconsciente é como um servo fiel. Ele obedece aos comandos da consciência, mas com uma condição. Ele responde à convicção, não à dúvida. E a convicção é o fruto do hábito. Repetir uma ideia com fé a transforma em convicção. E uma convicção profundamente enraizada se torna destino. Cada fracasso é, portanto, uma convicção mal direcionada. Cada prosperidade é uma convicção bem plantada. A diferença entre os dois não está no esforço externo, mas na direção interna da energia mental. A pessoa que entende isso para de lutar contra as aparências e começa a moldar silenciosamente a substância invisível da sua vida através do poder criativo do subconsciente. Ela entende que a realidade visível é apenas o espelho do invisível e que é inútil mudar o reflexo sem mudar a causa. A prosperidade surge quando se muda o padrão invisível que a sustenta. E mudar esse padrão é um processo de disciplina interna, de vigilância constante sobre o que você pensa, sente e acredita. Assim, os hábitos não são meras repetições automáticas. Eles são chaves simbólicas que abrem ou fecham as portas do inconsciente criativo. Cada pensamento é um comando. Cada emoção é uma vibração. Cada convicção é uma forma mental que, no devido tempo, se torna matéria. O que você considera natural e inevitável se torna a sua experiência. Por isso, os hábitos que sustentam a prosperidade não são técnicas místicas, mas princípios de alinhamento com as leis mentais universais. Quando eles estão ausentes, a vida se torna um reflexo de desordem e resistência. Quando estão presentes, a harmonia se estabelece sem esforço aparente. O segredo oculto de Joseph Murphy está no entendimento de que o subconsciente sempre é criativo, quer você acredite no bem ou no mal. Cabe ao indivíduo, através da disciplina dos hábitos mentais, escolher qual realidade deseja perpetuar. Você está agora diante dessa escolha, não como uma decisão dramática, mas como um reconhecimento silencioso. Os hábitos que você cultiva hoje são os arquitetos do seu futuro. Se você acorda pela manhã e o seu primeiro pensamento é de preocupação, você nutre esse padrão. Se você passa o dia se queixando habitualmente, você reforça um padrão de escassez. Se você adormece à noite com imagens de medo, você imprime essa frequência nas profundezas criativas do seu ser. Mas em cada momento, você tem o poder de mudar isso. Não através da violência, não através de esforço desesperado, mas através de um redirecionamento suave e consistente da sua atenção. O primeiro hábito que sustenta a prosperidade é o da observação interna. Você deve aprender a ser o testemunha dos seus próprios pensamentos. Não para julgá-los, mas para reconhecê-los. A maioria das pessoas vive em um estado de hipnose mental, reagindo automaticamente a estímulos externos sem nunca parar e perguntar: o que estou pensando agora? Que convicção esse pensamento confirma? Que sentimento ele nutre? Esse hábito da autoobservação é o início de toda transformação.
Ele cria um espaço entre o estímulo e a reação, um momento sagrado em que você pode escolher qual pensamento dar poder. Sem esse hábito, você é uma folha ao vento, impulsionado por padrões inconscientes plantados em você há muito tempo. Com esse hábito, você se torna o criador consciente do seu mundo interior. O segundo hábito é o da imaginação construtiva. O seu subconsciente trabalha com imagens, não com palavras. Ele sente a vibração das cenas mentais que você cria. Se você se imagina habitualmente em situações de escassez, se você se vê em dificuldades, se você antecipa catástrofes, então você cria essa realidade com a precisão de um artista pintando um quadro. Murphy ensinou o poder da imaginação controlada. Todos os dias, em um momento silencioso, você se vê no estado que deseja alcançar. Não como uma fantasia vaga, mas como uma experiência viva. Você sente a gratidão como se já tivesse acontecido. Você vê os detalhes, você ouve as palavras, você sente as emoções. Essa prática não é pensamento desejoso. Ela é um comando preciso ao subconsciente, que, como já sabemos, não distingue entre realidade e imaginação intensa. A repetição dessas imagens com sentimento imprime o padrão do sucesso nas camadas criativas da sua mente. O terceiro hábito é o da crença silenciosa. Não a crença barulhenta e demonstrativa que precisa se assegurar, mas a crença calma e inabalável que não precisa de provas. Essa crença é uma certeza interna de que a inteligência universal trabalha em perfeita ordem e que você está conectado a essa ordem. É a crença de que o universo responde a você, não contra você. Que todo movimento interno sincero encontra uma manifestação externa correspondente. Essa crença não pode ser forçada pela lógica. Ela surge da experiência. Cada vez que você realiza um pequeno ato de confiança e recebe uma resposta positiva, você fortalece essa crença. Cada vez que você resiste ao impulso do medo e escolhe a confiança, você consolida esse padrão. Com o tempo, essa crença se torna a sua segunda natureza. Você não duvida mais constantemente. Você simplesmente sabe. O quarto hábito é o da gratidão, não como um gesto educado, mas como uma prática espiritual. A gratidão é o reconhecimento de que o bem já está presente. Ela abre a consciência para o recebimento. Quando você é grato pelo que tem, envia um sinal ao seu subconsciente. Eu aceito a abundância. Eu estou aberto para mais. A ingratidão, por outro lado, envia o sinal oposto. Eu não tenho o suficiente. Eu estou separado do bem. O subconsciente responde a essa vibração e cria mais experiências de escassez. O hábito da gratidão transforma a sua percepção. Você começa a ver bênçãos onde antes via problemas. Você reconhece oportunidades onde antes notava apenas obstáculos. Todo o seu campo vibracional muda, e nesse campo alterado, uma outra realidade se manifesta. O quinto hábito é o da afirmação. As palavras são forças. Elas não são apenas sons. Elas carregam vibrações que penetram no subconsciente. Se você fala negativamente de forma habitual, se você se critica, se você proclama escassez, você imprime essa realidade. Murphy enfatizou o poder da declaração afirmativa. Não como uma fórmula mágica, mas como uma ferramenta de reprogramação. Quando você diz com sentimento e convicção, eu sou digno da prosperidade, a abundância flui facilmente para mim, eu estou em harmonia com a abundância universal. Você cria novas vias neurais, novos padrões de convicção. O efeito não é visível imediatamente, mas cada repetição reforça o padrão. Com o tempo, o que você afirma se torna o que você acredita, e o que você acredita se torna o que você vivencia. O sexto hábito é o da entrega ao invisível.
Esse é talvez o mais sutil e poderoso de todos os hábitos. Significa confiar no processo, mesmo quando você ainda não vê os resultados. Significa soltar o apego ao como e se concentrar no o quê. Você conhece o seu objetivo, mas não se agarra a um caminho específico. Você permite que a inteligência universal trabalhe à sua própria maneira, que muitas vezes é mais criativa, eficiente e surpreendente do que qualquer coisa que você possa imaginar. Essa entrega não é fatalismo, não é a resignação que diz o que tiver que acontecer, acontecerá. É a confiança ativa que diz: eu fiz a minha parte, eu defini o padrão. Agora eu vivencio com expectativa como o invisível se desdobra no visível. Esses 6 hábitos não são separados uns dos outros. Eles atuam juntos, tecendo uma teia de transformação interna. Quando você cultiva o hábito da autoobservação, percebe os pensamentos negativos que precisam ser corrigidos. Quando você desenvolve o hábito da imaginação, dá ao seu subconsciente imagens claras para reagir. Quando você cultiva a crença, fornece a força emocional necessária para que as imagens ganhem vida. Quando você pratica a gratidão, abre os canais para o recebimento. Quando você afirma, reforça a nova convicção. E quando você se entrega, se liberta da tensão da dúvida e permite o fluxo natural da manifestação. Mas esteja ciente, esses hábitos requerem consistência. Eles não funcionam como exercícios ocasionais. Eles devem se tornar o seu modo de vida. A diferença entre uma pessoa que é temporariamente inspirada por ideias espirituais e uma pessoa que é realmente transformada está na consistência da prática. O seu subconsciente só responderá ao que você imprime nele de forma consistente. Uma única afirmação, dita uma vez, tem pouco poder. Mas a mesma afirmação, repetida diariamente com sentimento, se torna uma convicção profunda. Um único momento de gratidão é bonito, mas não transformador. Mas o hábito de ser grato todos os dias muda toda a estrutura da sua consciência. Esse é o motivo pelo qual muitas pessoas conhecem os ensinamentos de Murphy e ainda assim não experimentam mudança. Elas entendem os princípios intelectualmente, mas não os vivem de forma habitual. Elas ouvem sobre o poder do subconsciente e ficam fascinadas. Elas leem sobre as leis da mente e ficam entusiasmadas. Mas após a inspiração inicial, retornam aos seus antigos padrões mentais. Elas continuam duvidando, continuam se queixando, continuam visualizando escassez. E então se perguntam por que nada muda. A verdade é simples, a lei sempre funciona, mas funciona de acordo com os padrões que você dá a ela. Se você dá padrões de escassez, ela manifesta escassez. Se você dá padrões de prosperidade, ela manifesta prosperidade. A sua vida, neste momento, é o reflexo perfeito dos seus hábitos mentais dominantes. Não dos hábitos que você tem ocasionalmente, mas daqueles que você cultiva com mais frequência. Se você vive principalmente no medo, a sua vida será marcada por insegurança. Se você vive principalmente na gratidão, a sua vida será marcada por abundância. Não há exceção para essa lei. Ela é tão precisa quanto a lei da gravidade. Você não pode contorná-la. Você não pode enganá-la. Você só pode aprender a trabalhar com ela em vez de contra ela. E trabalhar com ela significa mudar os seus hábitos. A mudança dos hábitos não é simples, mas é mais simples do que a maioria pensa. A chave não está no esforço, mas na direção. Você não precisa lutar para pensar negativamente. Isso acontece automaticamente se você permitir. Da mesma forma, você não precisa lutar para pensar positivamente uma vez que isso se torne hábito. No início, requer vigilância. Você notará quantas vezes os seus pensamentos voltam aos padrões antigos. Você se pegará duvidando, se queixando, antecipando escassez. Mas em vez de se julgar, corrija suavemente.
Redirecione a sua atenção, escolha um pensamento melhor, repita uma afirmação, evoque uma imagem de prosperidade. Com cada correção, você enfraquece o padrão antigo e fortalece o novo. Com o tempo, esse processo se torna mais fácil. Os novos hábitos começam a se sentir naturais. Você percebe que se torna automaticamente mais grato, que a crença se torna mais evidente, que pensamentos construtivos vêm sem esforço, e enquanto o seu mundo interior muda, o seu mundo exterior também começa a mudar, não de repente, não dramaticamente, mas em um desdobramento silencioso e natural. Oportunidades aparecem, pessoas entram na sua vida para ajudar. Recursos se tornam disponíveis, ideias vêm até você, portas se abrem e você reconhece que tudo isso não acontece por acaso. É a resposta direta do universo ao seu consciência alterada. Murphy reconheceu que a prosperidade não precisa ser conquistada no sentido convencional. Ela surge, ela flui. Ela se manifesta como consequência natural de um estado interno harmonioso. Quando você está em harmonia com as leis da mente, quando seus hábitos estão alinhados com a ordem universal, a prosperidade é inevitável. Não porque você a força, mas porque você a permite. Você se torna o canal através do qual a abundância universal flui. E esse fluxo não pode ser bloqueado enquanto você mantém os canais abertos através dos seus hábitos mentais. Não há limitação para o que pode se manifestar através de você, exceto as limitações que você mesmo impõe através das suas convicções. O seu subconsciente não conhece pobreza. Ele conhece apenas os padrões que você dá a ele. Se você dá o padrão de abundância, ele manifestará abundância. Se você dá o padrão de limitação, ele manifestará limitação. Ele não julga, ele apenas cria. E cria incansavelmente dia e noite, enquanto você dorme e enquanto você está acordado, baseado nas impressões dominantes que você lhe deu. Essa é a responsabilidade que vem com esse conhecimento. Você não pode mais culpar as circunstâncias. Você não pode mais responsabilizar os outros pela sua escassez. Você não pode mais alegar que a vida é injusta, porque agora você reconhece que tem o poder de moldar a sua realidade através da qualidade dos seus hábitos mentais. Esse reconhecimento é ao mesmo tempo libertador e desafiador. Libertador, porque significa que você não é vítima de forças externas. Desafiador, porque significa que você deve assumir a responsabilidade pelo seu mundo interior. Mas essa responsabilidade não é um fardo, ela é um dom. É a reconquista do seu poder criativo. Desde que você nasceu, ensinaram-lhe que o mundo está lá fora e que você deve reagir a ele, que você deve se adaptar, que você deve lutar, que você deve ter sorte. Mas Murphy e as leis universais da mente revelam uma outra verdade. O mundo lá fora é um reflexo do mundo aqui dentro. E se você mudar o mundo aqui dentro, o mundo lá fora deve mudar. É lei. É inevitável, é a ordem natural das coisas. Você vive em um universo consciente. Esse universo responde a você, não às suas palavras, não às suas ações, mas à sua vibração, a frequência que você emite através dos seus pensamentos e sentimentos habituais. Cada pensamento é uma onda que sai para o invisível e traz de volta uma onda correspondente. Cada emoção é um sinal que é recebido e respondido pelo campo criativo. Você nunca está separado da fonte de toda a prosperidade. Você sempre está conectado a ela. A questão é apenas se você mantém essa conexão aberta através dos seus hábitos ou se a bloqueia. Os antigos sábios sabiam disso. Eles falavam da unidade de todas as coisas, da conexão entre o indivíduo e o cosmos. Murphy traduziu essas verdades atemporais para a linguagem da mente moderna.
Ele mostrou que o que os místicos intuíam é cientificamente compreensível. O subconsciente é o elo entre o individual e o universal. É o ponto onde a sua mente pessoal se funde com a inteligência infinita. Quando você aprende a trabalhar com o seu subconsciente, você trabalha diretamente com o poder criativo do universo. Isso não é filosofia abstrata, é espiritualidade prática. Cada dia lhe dá inúmeras oportunidades para aplicar esses princípios. Cada momento é uma escolha entre hábitos antigos e novos. Cada pensamento é uma semente, cada emoção é água para essa semente, e o campo em que você planta está sempre pronto para crescer. Ele não espera, ele não julga, ele não pergunta pelo seu passado ou pelos seus méritos. Ele simplesmente responde ao que você planta agora, quando você entende que o seu estado atual não é o seu estado final, quando você reconhece que pode começar a cultivar novos padrões a qualquer momento. Então uma porta se abre para possibilidades ilimitadas. Você não está preso ao seu passado. Você não é definido pelos seus erros. Você não é limitado por circunstâncias externas. Você é um ser consciente com a capacidade de criar novas realidades através do poder da sua mente. E esse poder está disponível neste momento. Ele não espera por um momento perfeito. Ele espera pela sua decisão de usá-lo. Os hábitos que sustentam a prosperidade não são práticas esotéricas complicadas. Eles são alinhamentos simples e naturais da consciência. Mas a sua simplicidade engana quanto ao seu poder. Uma semente também é simples, mas carrega o potencial de uma árvore inteira. Um hábito também é simples, mas carrega o potencial de uma vida transformada. A diferença entre uma pessoa que vive na pobreza e uma que vive na prosperidade muitas vezes não está em fatores externos, mas nos hábitos invisíveis da mente. O mesmo estímulo externo pode ser um problema para um e uma oportunidade para o outro. A mesma falta de recursos pode paralisar um e tornar o outro criativo. A diferença está na atitude interna, moldada pelo hábito. Você pode começar agora, não amanhã. Não quando as circunstâncias forem perfeitas. Agora, neste momento, você pode escolher um novo hábito. Você pode decidir observar os seus pensamentos. Você pode criar uma imagem de prosperidade na sua mente. Você pode sentir gratidão pelo que já existe. Você pode pronunciar uma afirmação que reflete a sua nova imagem de si mesmo. Você pode confiar no processo, mesmo sem ver os resultados ainda. Essas pequenas ações parecem insignificantes, mas são os blocos de construção de uma nova realidade. Cada ação repetida reforça o padrão. Cada padrão reforçado se torna uma convicção. Cada convicção se torna uma experiência. Murphy não ensinou magia, no sentido místico. Ele ensinou o entendimento de leis naturais. As leis da mente são tão reais e precisas quanto as leis da física. Você não pode quebrá-las, mas pode aprender a trabalhar com elas. Quando você joga uma bola, ela cai devido à gravidade. Isso é lei. Quando você cultiva pensamentos negativos, a negatividade se manifesta. Isso também é lei. A questão não é se a lei funciona, mas como você a usa. Você a usa conscientemente ou inconscientemente, mas você sempre a usa. Cada momento da sua vida é o resultado dessa lei em ação. A revolução silenciosa que pode ocorrer dentro de você é a mudança da criação inconsciente para a criação consciente. A maioria das pessoas cria a sua vida inconscientemente, reagindo automaticamente. Elas repetem os padrões que lhes foram ensinados, as convicções que absorveram, os medos que herdaram. E então se perguntam por que a sua vida se repete. Mas quando você começa a criar conscientemente, quando cultiva os hábitos que se alinham com as leis da mente, a sua vida se torna uma expressão das suas intenções mais profundas, não dos seus medos aleatórios. Nesse processo, você encontrará resistência.
Não de fora, mas de dentro. Os padrões antigos se defenderão. Eles viveram em você por anos e não querem desistir. Dúvidas surgirão. O medo sussurrará. A impaciência pressionará. Isso é normal. Isso faz parte do processo. Murphy chamou isso de purificação da consciência. Quando você começa a trazer luz para os cantos escuros da sua mente, o que estava escondido se torna visível. Isso não é um sinal de fracasso, é um sinal de progresso. Cada medo que surge é uma oportunidade para substituí-lo por crença. Cada dúvida que aparece é uma oportunidade para transformá-la em confiança. Seja paciente consigo mesmo, mas permaneça consistente. A transformação da consciência não é um evento único, é um processo contínuo. Todos os dias você fará progressos e todos os dias também terá recaídas. Isso faz parte da experiência humana, mas com cada escolha consciente, você fortalece os novos hábitos. Com cada ato de crença, você enfraquece os medos antigos. E com o tempo, o que no início exigia esforço, se torna sem esforço. Os novos hábitos se tornam a sua segunda natureza. E quando isso acontece, a prosperidade não será mais algo que você busca. Ela será algo que você é. Essa é a lição mais profunda de Murphy. A prosperidade não é uma posse. Ela é um estado de ser. Ela é a irradiação natural de uma consciência harmoniosa. Quando você está em harmonia com as leis universais, quando seus hábitos refletem as leis da mente, o fluxo da prosperidade passa por você como luz através de uma janela clara. Você não precisa forçá-la, você não precisa caçá-la. Você só precisa remover os obstáculos que você mesmo criou através de hábitos errados. E remover esses obstáculos é o trabalho da cultivo consciente de novos padrões. Na silêncio do seu ser, além das palavras e conceitos, existe uma inteligência que tudo sabe, tudo vê, tudo pode criar. Essa inteligência é o seu verdadeiro eu. Ela não está separada de você. Ela é o núcleo mais profundo do seu ser. Quando você entra em contato com ela, quando permite que ela se manifeste através dos seus hábitos, o impossível se torna possível. As limitações se tornam ilusórias. A prosperidade que você buscava se torna uma irradiação natural do seu ser. Esse é o segredo oculto. Essa é a verdade silenciosa, que sempre esteve em você e agora, através dessas palavras, é lembrada novamente. A escolha é sua. O poder está em você, as leis estão disponíveis, os hábitos podem ser cultivados e a vida que você deseja espera para nascer através do portal da sua consciência alterada.